Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Teu irmão em Cristo, pastor Nilson de Carvalho, mais uma vez com todos vocês aqui no monte, clamando ao grande Deus Jeová. É uma honra para mim, é uma satisfação estar aqui orando a Deus e estar apresentando também os meus amados e queridos irmãos, seguidores aqui do canal do YouTube da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Quero agradecer a todos os meus queridos irmãos que têm me ajudado com as suas orações, né? E alguém que tem ajudado com seu dízimo, depositando na conta da igreja, que está no link aqui abaixo, né? A conta da igreja. Quero agradecer a todos vocês, né? Tá também o Pix aí. E estou orando por vocês. Não se esqueça, se acaso eu não chegar a pronunciar uma outra vez, já fica pronunciado aqui dessa vez. Todas as vezes que eu estiver orando a Deus, vocês estão presentes. Vocês, irmãos dizimistas, que têm ajudado a IPAD com seu dízimo. Vocês estão presentes nas minhas orações, porque eu tenho esse compromisso de orar sempre pelo dizimista. Porque o dizimista, eles são os mantenedores da obra de Deus. É eles que ajudam a manter a casa do Senhor. E vou tentar aqui, meus irmãos, através de uma mensagem que eu vou falar aqui, tirar a dúvida de alguém, né? Ou às vezes até acrescentar a dúvida de alguém. Mas o objetivo aqui é tirar a dúvida de alguém, né? Eu recebi um comentário de uma pessoa perguntando: me prova que na nova aliança fala do dízimo. Bom, vamos então sim. Eu creio que na nova aliança, que é o Novo Testamento, né? Não fala diretamente, mas fala de maneira indireta. Porque lá fala que os fariseus davam dízimo até das hortelãs. Tudo bem, tudo bem. Então morre aí, fariseu era fariseu, não tinha nada a ver com a igreja do Senhor. Mas vamos então para a palavra de Deus, aonde eu creio que fala do dízimo de maneira indireta, né? Não falou diretamente, mas saiu indireta. Para quem diz que quem sabe ler, uma vírgula é uma letra, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 22, vamos no verso 17. Mateus capítulo 22, verso 17, diz assim: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua maldade, a sua malícia, disse: por que me experimentais, seus hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Ele disse-lhe: de quem é este efígie e esta inscrição? Dize-lhe eles: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Pai querido, Pai maravilhoso, me dê sabedoria, Senhor meu Pai, coloca as tuas palavras na minha boca, para mim, meu Deus, nesse momento, expressar a estes meus queridos irmãos, que são seguidores aqui, que são inscritos aqui no canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, para que venha tirar as dúvidas de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que Jesus estava sempre rodeado de pessoas invejosas, pessoas que o experimentavam, pessoas que caçavam nele uma ocasião para o condenar diante da lei mosaica. Mas Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é o princípio, ele é a sabedoria. Ele conhece os corações, os pensamentos, até o que eu vou pensar, ele já sabe. No livro de Jeremias capítulo 1, ele chega a dizer assim: antes que você nasceste, antes que você foste gerado no ventre, eu te conheci. Quer dizer, antes de você ser gerado lá no ventre, eu já te conhecia. Então, já está claro que todas as tentativas
vamos dizer assim, dos seus adversários, fariseus, saduceus, hebreus, heteus, jebuseus daquela época, seria em vão contra Jesus. Ele sempre teria a resposta e a saída para tudo. Ele chegou ao ponto de ser crucificado, nós sabemos que tinha que acontecer, que era a profecia desde lá do Éden. Era a profecia que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça de Satanás. E isso se cumpriu quando Jesus expirou na cruz do Calvário, desceu até o inferno lá e tomou a chave das mãos de Satanás e pisou na cabeça dele, cumprindo a profecia do próprio Deus lá no livro de Gênesis. Então Jesus, no seu ministério, ele sempre foi perseguido, sempre foi testado, sempre eles procuravam uma forma, uma ocasião para querer condená-lo de acordo à lei deles. Só que quebravam a cara sempre. E nessa ocasião aqui não é diferente. A Bíblia mostra que chegaram até ele e diz o que lhe parece. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus já disse assim: por que vós está me experimentando, seus hipócritas? Por que vocês estão me experimentando? Jesus já conhecia qual era o pensamento dele, qual era a maldade deles, qual era a intenção deles. Então, por isso que Jesus diz: por que vós me experimentais, seus hipócritas? Aí Jesus diz: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Quando eles lhe apresentaram um dinheiro, ele diz-lhe: de quem é esta efígie ou esta inscrição ou esta moeda? E eles disseram a Jesus: de César. Vem a resposta de Jesus: então dá a César o que é de César, dá para ele o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Repetindo o que eu falei ainda agora há pouco, para quem sabe ler, uma vírgula é uma frase, é uma letra, não é isso? Se nós for buscar Deuteronômio, Levítico, Êxodo e outros livros, até de profetas na Bíblia, nós vamos ver que o dízimo, isso é uma coisa que Satanás luta terrivelmente na cabeça dos crentes. Vou dizer dos crentes porque eles não eram para ser assim. Porque se eles aceitaram Jesus, se o Espírito Santo é quem ensina eles, se o Espírito Santo é o professor deles, eles não eram para estar nessa dúvida. Mas sabe por que eles têm essas dúvidas? Primeiramente porque não tem o Espírito Santo. Já digo assim, porque quando tem o Espírito Santo, a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo de Deus não nos deixa em confusão, não nos deixa em dúvida. O Espírito Santo de Deus, ele esclarece em nós todas as dúvidas que nós temos. Então, quando se vê falar em dinheiro, engraçado, irmão, engraçado que apedreja tanto dízimo na casa do Senhor, apedreja tanto diz na casa do Senhor, mas quando aparecem aqueles falsos profetas, quando aparecem aqueles enganadores, aqueles mercenários, aqueles filhos do diabo que está dentro da igreja, fingindo de crente, fingindo de pastores, fingindo de presidente da igreja do Senhor, e pegando o dinheiro deles, embolsando, fazendo lavagem do dinheiro deles, zombando, rindo da cara deles, por eles estar dando dinheiro deles ali. Isso ali contra aqueles ali, eles não falam. Para eles é homem de Deus, para eles é servo de Deus, não toque no ungido de Deus. Mas quando nós estamos falando a respeito do dízimo, da obra de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada, seus cegos, vocês vêm a atingir, nos querer atingir, jogar pedra contra nós. Se na lei era dízimo, no Novo Testamento é dízimo também. Se na lei tinha que manter a casa, que a Bíblia diz que o dízimo, lá na lei, era para manter a obra de Deus, o templo. E também para manter os sacerdotes no trabalho da obra de Deus. Manter as viúvas, os órfãos e os necessitados da igreja. Hoje em dia eu pergunto a vocês, seus hipócritas, essas coisas, a igreja de Deus não precisa ser mantida hoje não, hipócritas. A igreja de Deus hoje não tem necessitado na igreja não, seus hipócritas.
Ah, mas eu não vejo igreja nenhuma fazendo assim. Você é de todas as igrejas ou você congrega só numa igreja? A sua talvez não faz isso. A sua, mas tem alguma que faz. Então, seu hipócrita, converte ao evangelho, seu mundano, rebelde. Peça de Deus o Espírito Santo e sabedoria do alto para você entender a palavra, seu mundano. Quando a palavra de Deus nos mostra aqui, que Jesus disse aqui no verso 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Venhamos entender que na obra de Deus, venhamos entender que do dinheiro que ganhamos, temos uma parte que é de Deus. Vou citar mais uma vez, seus hipócritas. Você amanheceu vivo hoje porque Deus te deu o fôlego de vida para hoje. Você tem saúde hoje porque Deus te deu a saúde, hipócrita. Fariseu cego. Você tem o seu trabalho porque foi Deus que te abriu as portas do trabalho para você, seu fariseu. Você tem os seus ouvidos, ouve a sua audição perfeita, o seu olho, visão perfeita, sua boca, fala, suas mãos, seus pés, tudo funcionando perfeito, porque Deus te deu, seu hipócrita. Você mesmo vai lá no Facebook, vai lá no WhatsApp ou em alguma outra rede social e coloca lá, gratidão a Deus por esta manhã ser mais um dia, esta manhã. E cadê a gratidão a Deus naquilo que pertence a Ele? Porque a 10ª parte do que você ganha não é seu, é de Deus. E em Malaquias 3 diz que quem não entrega é ladrão. E está roubando é de Deus, não é do pastor, não é do A, não é do fulano, não é do B, não é do C, é de Deus. E se você está roubando de Deus, você vai acertar com Deus, não é com o pastor não. Agora eu quero que você entenda, seu hipócrita, que aqui diz que você deve dar a César o que é de César. Quem era César? A César era um governador romano de Roma, daquela época, que governava, ele governava Israel. O Israel estava no comando, no poder dele. Eles controlavam Israel naquela época. Então Jesus, para não comprometer os seus discípulos no evangelho, ele sabia muito bem. Então ele diz, de quem é esta moeda? De quem é esse efígie? De quem é essa inscrição? De César. Então dá para César o que é dele e dá a Deus o que é de Deus. Você vê aí que o homem tem a sua parte e Deus tem a dele. Qual é a parte do homem? O imposto. Você não tem que pagar o seu imposto da sua região, da sua cidade, do seu estado. Então, esta é a parte do homem, é separada para o governo, para que eles venham usar essa parte em benefício aos moradores do estado, da região ou da cidade. Então dá aos governadores, que é a César, ao que é deles, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmão? Estava falando ali de quê? De moeda, de dinheiro. Vou repetir. Jesus, porém, conhecendo as suas maldades, disse, por que me experimentais, seus hipócritas? Mostrai-me uma moeda. Moeda é... O que é moeda? Como que se chama o dinheiro no Brasil? A moeda do Brasil, como que se chama? Não é real? Moeda. Jesus disse, mostrai-me uma moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Tá claro, hipócrita. Verso 19, um dinheiro. Verso 20. E ele disse-lhe, de quem é esse efígie ou esta inscrição? Eles disseram,
de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você for ver lá no Velho Testamento, o próprio Deus diz: olha, a 10ª parte é minha. Ou que seja, a primeira parte, a 11ª, a primeira parte, que é a primeira parte, a colheita, colheu lá, a primeira parte da colheita, você tira a 10ª parte para mim. Você tira 10%, digo melhor, para mim. Esse é meu, diz o Senhor. Esse é meu. Aí, claro, naquele tempo não se tratava de dinheiro. Moeda, dinheiro nós vimos aqui, no capítulo 22 e no verso 20, no verso 19 de Mateus. Naquele tempo, os templos ali, o dízimo era entregado de plantações, de gados, ovelhas, de óleo, de unção, que havia vários tipos de óleos, mirras e outros óleos perfumados e vários outros. Então era colhido, tudo que se plantava na roça, era colhido e tirado ali a 10ª parte do Senhor. O gado, plantava, tinha o seu gado ali, no fim do ano, todo ano pegava ali a soma, fazia a soma de tudo que rendeu, tirava a 10ª parte do Senhor. Era o dízimo daquela época. Mas, claro que no passar do tempo as coisas iam modificando, porque o tempo vai evoluindo, as coisas vão mudando. Agora aqui no capítulo 22 de Mateus, no verso 19, já fala de moeda e dinheiro. Nós estamos vivendo hoje num tempo, hoje aqui no Brasil, existe muitas pessoas que trabalham na roça, faz colheita na roça, plantação. Até no meu tempo, quando eu trabalhei na roça, eu vim para a cidade ainda novo, mas até no meu tempo, plantava, colhia, pegava ali a colheita e trocava em troca de porco, em troca de gado, em troca de um saco de arroz, troca de um saco de feijão, fazer esses tipos de trocas, até no meu tempo. Hoje ainda creio que faz ainda, para quem mora na roça, quem trabalha na lavoura, eu creio que ainda faz ainda. Talvez não seja como antes, que era constante, direto, mas seja bem mais pouco, reduzido, mas ainda faz, né? Então o que acontece? Hoje quem trabalha na roça pode pegar lá o seu produto que colheu durante o ano, plantou e colheu, e ir para a cidade vender, transformar em dinheiro. Aí pegar aquele dinheiro, a 10ª parte, o dízimo daquele dinheiro, entregar na casa do Senhor. Essa é a 10ª parte do Senhor, é o dízimo do Senhor. O dízimo você vai dar do que você ganha, irmão. Ah, pastor, meu salário é um salário mínimo. Se não me falha a memória, está 1.200 e pouco, né? 1.300 e pouquinho, um trem assim. Meu dízimo, vamos supor que é 1.300. Meu dízimo, o meu salário é 1.300, pastor. Mas eu trabalho e recebo R$2.000. Tenho que pagar o salário, o dízimo de 1.300, não é? Negativo. O seu salário na carteira é 1.300. Mas você paga o dízimo do que você ganha. Quanto que você ganhou no mês? Não foi 2.000? Então você vai pagar o dízimo de 2.000. 10% de 2.000 é quanto? R$200. Preste atenção, você vai dar R$200 na casa do Senhor, vai ficar com 1.800. 1.800. Sendo que eu falei aqui da agora, Deus te dá audição, voz, paladar, visão, seus pés e mãos funcionando perfeitamente, fôlego de vida, saúde, emprego,
livramentos, porque se não fosse Deus trabalhar com livramento, não tinha mais nenhum ser humano vivo. Fosse deixar por vontade de Satanás, não tinha mais nenhum ser humano vivo. Deus te deu uma noite de sono tranquila. Deus te livra o dia inteiro de laços de Satanás, de acidente que você às vezes nem percebe. Deus te deu o privilégio de vida. Só de você estar respirando esse privilégio de vida já é uma forma de você ser grato a Deus por toda a sua vida. Aí ele te dá esse privilégio. Você não pode tirar 10% do que você ganha no mês e dar na obra dele. Que a obra dele tem que fazer, olha aqui, pagar aluguel, a igreja que é alugada, energia, água, despesas de missionários, pastores, evangelistas, que vem pregar na igreja ou que vai da igreja para outra cidade, estado ou até país, comprar materiais de evangelização para fazer trabalho de evangelização, fazer publicidade da igreja, dos trabalhos da igreja, pagar programa de rádio. Hoje tudo é dinheiro, uma divulgação da internet é dinheiro. Tem no próprio Facebook tem você posta lá um algo lá, ele vem te pedir para impulsionar aquele algo. Se você for fizer esse, vai dinheiro. Aí às vezes, não, vou impulsionar isso aqui para dar mais visualizações, para ver se eu consigo ganhar mais almas para a igreja. E assim elas vêm aceitar Jesus para ser salvo. Vai dinheiro, tudo que se envolve a obra de Deus vem dinheiro. Aí eu pergunto a esses hipócritas que falam contra o dízimo, esses fariseus, esses filhos do diabo que Satanás colocou dentro da igreja de Deus para impedir a obra de Deus. A igreja é mantida, paga com o que isso aí? O que isso aí? Eu sei que existe um ministério, eu não vou citar o nome dele aqui agora, mas se for preciso depois eu cito. Então vocês tomem cuidado com o que vocês vão me dizer no comentário, com o que vocês vão comentar a mim. Porque depende da resposta de vocês me forçarão a responder, a falar o nome desta igreja, que para mim é uma seita. Para vocês. Existe uma igreja que ela não cobra dízimo. Essa igreja não cobra dízimo. Eu tenho parentes meu, não é uma pessoa só, não é só 2 pessoas e nem só 3 pessoas. Eu tenho parentes meu que é desta seita. Eles não pagam dízimo, porém eles têm uma coisa que eu admiro, a união. Eles são muito unidos. Eles não pagam dízimo, mas quando eles têm que fazer alguma coisa, todo mundo dá dinheiro. De tal forma que se você juntar o dinheiro que eles dão entre os irmãos para fazer uma coisa ou outra na igreja, dá mais do que o dízimo. Aí o diabo cega, eles não entendem, eles não vê isto, e aí vem atirar a pedra contra o dízimo do Senhor. Aqui a gente está pedindo o dízimo porque é bíblico, está na Bíblia. Ó. Novo Testamento também tem, viu? Quando Jesus falava, dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ali o Senhor Jesus estava referindo ao dízimo. Porque se os fariseus davam o dízimo até da hortelã, se eles davam dízimo até da hortelã, isso quer dizer que os fariseus eles eram religiosos. Eles eram o grupo mais conhecedores, mais religioso e fiéis da época. Você sabe qual era o defeito dos fariseus? Que deixava com que eles não fossem perfeitos? Era a falta de amor. Então desse jeito, muitos hoje, às vezes você não cobra o dízimo, irmão, mas você não tem amor pelo seu próximo. Às vezes você não cobra o dízimo, mas você é um fariseu na vida, vive de julgar pedra, jogar pedra nos outros. Ou às vezes pode ser vice-versa. Às vezes você cobra o dízimo, mas não tem amor. O que adianta? Não resolve nada. Não resolve nada. O principal que tem que estar na frente de tudo é o amor. Então,
Você não cobra dízimo, mas você não tem amor. Você não cobra dízimo e diz que está na lei. Mas Jesus disse, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir com a lei. Então se o dízimo está no Velho Testamento, é lei. Não carecia nem Jesus ter falado lá no Novo Testamento, no capítulo que lemos agora de Mateus 22, verso 20, verso 19 em diante. Não, nem precisava Jesus ter citado isso ali. Se ele veio para cumprir com a lei, está no livro da lei lá, então tem que ser cumprido também agora. Jesus não veio revogar a lei. E o engraçado é que o que é para fazer, os irmãos não fazem. E o que não é para fazer, isso é que eles fazem. Quando teve a vacina do Covid-19, que isso aí, eu falo, não deveriam ter vacinados, para evitar, porque isso é um problema do global para o governo do anticristo. Os irmãos foram igual uma vaca sedento de ribeira abaixo para beber água. E quando eles colocaram o decreto que não compraria, não entraria nas lojas, nos shoppings, as empresas não estavam querendo contratar quem não tivesse vacinado e comprovante no cartão, obrigaram, todo mundo foi a favor do decreto e foram se vacinar para ficar de acordo com o decreto. Isto me mostra que se surgiu uma perseguição ao evangelho de Cristo, veja aí, você, compare agora, veja se você realmente é crente. Se surgiu uma lei hoje proibindo a pregação do evangelho, esses tais são os primeiros a se levantar contra a igreja. Esses tais que falam contra o dízimo, que debate contra as pregações que pregamos a respeito da santidade do corpo, da alma e do espírito, que pregamos contra irmão usar pinturas, que pregamos contra a irmã cortar o cabelo, que pregamos contra a irmã usar calça comprida, que pregamos contra o irmão andar sem camisa, que pregamos contra o irmão andar de calção, de bermuda, que pregamos contra o irmão que joga na loteria, que joga em jogo de sorte, pregamos contra o irmão que toma uma cerveja ou que toma um vinhozinho, que pregamos, meus irmãos, contra o irmão que fala gírias e palavrões e outras coisas mais. Estas pessoas que nos combatem contra isso são as primeiras. Se hoje surgiu uma lei proibindo a pregação da Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia, esses são os primeiros a favor do governo e contra a igreja do Senhor. São eles, são esses hipócritas. Então eu espero, seus hipócritas, que esta palavra venha tirar alguma dúvida, se for dúvida mesmo, porque eu creio mais que seja tentação maligna usando vocês para tentar os servos de Deus e querer confundir os servos do Senhor. Espero que essa mensagem venha tirar a sua dúvida. O que Jesus falou no capítulo 22 de Mateus, verso 20, a respeito do que é de Deus, do que é de César, o que é de César ali é os impostos. E o que é de Deus? O que é de Deus? No Malaquias diz que é dízimo e oferta. Então você tem que entregar na igreja o quê? O dízimo e a oferta que é de Deus. Pronto, acabou. Ponto final. Eu não creio, eu não acredito. O problema é seu, você vai acertar com Deus, irmão. Já falei aqui em um vídeo anterior e vou falar agora. Eu falei aqui em vídeos anteriores e vou falar agora. Mais uma vez. Não é porque você não crê, não é porque você não concorda, não é porque você é contra que eu vou deixar de falar, não. Meu compromisso é com Deus. Eu não tenho compromisso com nenhum homem dessa terra. O meu compromisso é com Deus. Doa em quem doer, eu falo a verdade. Se for preciso a minha vida rolar, rola, mas eu falo a verdade. Foi ela que me libertou, hipócrita.
Se você não está libertado, foi porque você não converteu a Jesus. Foi porque você não aceitou a Jesus de verdade. Você veio em uma semente maligna plantada no meio da igreja para atrapalhar a obra de Deus. Mas eu vou orar a Deus. E no ministério da IPAD, esses hipócritas o Senhor vai tirar de lá. Eu conheci o ministério antes que eu congreguei, onde eu aceitei Jesus. Aconteceu muito isso. O homem de Deus orava e todos aqueles que estavam lá dentro, impedindo a obra de Deus, atrapalhando a obra de Deus, indo contra a obra de Deus, ou em pecado oculto, Deus fazia sair de um jeito ou de outro. Eu, em nome de Jesus, vou fazer desse jeito no ministério da IPAD também. Vou fazer também. E se tiver alguém nas redes sociais combatendo, eu vou fazer Deus, vou orar a Deus para Deus fazer uma obra na vida dele. Ele vai ficar entático quando ele for digitar algum comentário satânico no canal ou no Facebook da igreja. Pode ter certeza, se Deus fez no passado, ele é o mesmo de hoje e a Bíblia diz que é eternamente. Então eu creio, irmãos, que foi esclarecido. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vou fazer uma comparaçãozinha hoje aqui para você ver. Dá a Deus o que é de Deus. Já falei, repito, o dízimo e as ofertas alçadas é de Deus. Quem não dá, está roubando de Deus. Se você está roubando de Deus, você vai acertar com ele depois. César significa diabo. Então quem não dá para Deus, está dando para o diabo. Se você não entrega o que é de Deus, você está roubando de Deus e dando para o diabo. Nas bebidas, na prostituição, nos gastos desnecessários da farmácia. Porque aí vem as doenças. Doenças que Deus poderia estar cortando se você fosse fiel no dízimo. Doença que Deus poderia estar eliminando se você fosse sincero a Deus no dízimo. E se você fosse fiel a Ele também. Porque você não é fiel a Ele no dízimo nem em nada. Ele permite a enfermidade vir sobre você. Aí o diabo, porque é o diabo que vem com as enfermidades, ele pede, Deus permite. Ele toca em você, rouba a sua saúde. Vai você gastar, fazer gasto desnecessário na farmácia, porque tem remédio caro, eu sei que tem. Tem remédio caríssimo. Essas pessoas cantoras aí pagam até 60 mil de remédio por mês, que eu conheço, cantor famoso que faz isso. Vocês me entenderam? Cantor do mundo famoso que gasta isto. Então o que acontece? O diabo entra e aí acaba com a saúde de vocês, aí vocês vão fazer gasto desnecessário nas farmácias. É isso que você quer? É isso que você quer? Porque Deus diz lá no livro de Malaquias: depois fazei prova de mim, trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela vós obster a maior abastança, e por causa de vós diz-me, repreenderei o devorador. Ele diz que repreende o devorador. Então a partir do momento em que você está negando o dízimo à casa do Senhor, você está adquirindo o espírito de devorador, o espírito devorador, cortador que diz, e migrador para a sua vida. Isso quer dizer que você poderá chegar em um caos financeiramente difícil. Olha, irmãos, eu não sou pregador de prosperidade, eu estou tentando aqui tirar a dúvida de alguns hipócritas que atinge a fé dos meus irmãos e a igreja do Senhor. O que acontece? Deus promete que se entregarmos o dízimo na casa dele, ele repreenderá o devorador que age em todas as áreas financeiras da nossa vida. Todas. Não adianta, esse demônio não sai com oração, esse demônio não sai com jejum, esse demônio não sai expulsando, ele só sai com a contribuição do dízimo que é de Deus. Jesus e Deus ainda diz em Malaquias, depois fazer prova de mim. Se eu não vos derramar do céu uma bênção tal que dela vos obster a maior abastança, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Ele te dá direito, irmão. Então entregou o dízimo à casa do Senhor, então faz prova agora, ué. Cadê a sua sabedoria? Faz prova, Deus, eu entreguei o dízimo na tua casa, lá na igreja IPAD.
é do Senhor o dízimo, essa igreja é fiel, essa igreja é do Senhor. O pastor usa esse dinheiro com sinceridade a fins da obra do Senhor. Se sim, eu entreguei o dia, eu quero uma prova, eu quero uma resposta do Senhor, tua palavra manda eu fazer prova. Se sim, eu quero uma resposta do Senhor. Eu quero que o Senhor faça sim, assim que eu quero essa bênção, assim, que eu estou buscando há tanto tempo. Se o dízimo é do Senhor e esta obra trabalha com fidelidade no dízimo do Senhor, que é colocado lá na conta da igreja, que é entregue lá, eu quero essa bênção. Tem muito tempo que eu estou buscando essa bênção, já bati em várias, já desisti. Mas como o pastor Nilson afirma de pé junto que o dízimo é do Senhor, que pode fazer prova com o Senhor, então eu faço essa prova. Depois você me diz se Deus vai te responder ou não vai. A mensagem poderia ser outra, irmãos, nesta manhã, mas foi essa, por conta dos comentários idiotas que muitas vezes eu tenho aqui no canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus e também no Facebook. Só que eu quero dizer para vocês, eu estou excluindo todas as pessoas que estão fazendo comentários idiotas, viu? Estou excluindo todos. Então, se você não quer ser excluído, vigia, se você é crente e sabe o que é isso, para que não seja você a próxima pessoa excluída. Deus abençoe. Santíssimo Deus, eterno Pai, acabei, Senhor, de expressar a sua palavra, espero que tenha sido direcionada do reino dos céus. Deus, continua me abençoando esse irmão, essa irmã, que ouviu esta mensagem, Senhor. Deus, eu oro a Ti nesse momento, vai ao encontro desse irmão, dessa irmã, repreende toda enfermidade, meu Deus, no corpo desse irmão, dessa irmã. Esse irmão, meu Deus, que fez agora, nesse momento, ao ouvir esta mensagem, um propósito com o Senhor. Não, Deus, realmente eu vejo que o dízimo é da Tua vontade, o dízimo é do Senhor, e eu me comprometo em ser um dizimista fiel ao Senhor da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. E a partir desse momento, essa pessoa fez esse compromisso, Senhor. Eu quero orar por ela, para que o Senhor venha abençoar ela cada dia mais, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, para me usar os meus entendimentos, as minhas sabedorias, o meu conhecimento, para ganhar almas para o Seu reino, meu Pai. O Senhor conhecedor do meu coração, da minha sinceridade, o Senhor sabe, meu Deus, que o meu foco é as almas. Sei que tenho que enfrentar muitas lutas nesta embarcação, nessa peleja, nesse deserto, porque muitos Satanás vai usar para se levantar contra minhas mensagens, contra o regulamento da igreja, a pregação do evangelho, a pregação da doutrina do Senhor, sobre usos e costumes que eles dizem ser usos e costumes, que para mim é a doutrina, faz parte da doutrina. São pessoas que Satanás vão usar para se levantar, meu Deus, contra revelações, contra libertações que o Senhor faz no ministério. Oh Deus, Satanás vai usar pessoa de várias formas, pessoa que se diz ser crente, pessoa que se diz ser pastor, diplomado, porque isso não vale bosta nenhuma para o Senhor, tenho certeza. Aliança e anel no dedo de formatura também não vale merda nenhuma para o Senhor, tenho certeza. O que vale para o Senhor é fidelidade, jejum e oração, obediência e nada mais. Então, meu Deus, sei que Satanás vai usar pessoas teólogas, pessoas cursadas para querer combater, mas eu, meu Pai, me comprometi ao Senhor. Aconteça o que acontecer, a verdade eu não vou distorcer por conta de A, de B, de C e de ninguém. Serei o que eu falei para o Senhor que serei, Jesus, em nome do Senhor Jesus. E assim como o Senhor diz, meu Pai, no livro de Isaías, não temas porque eu sou contigo. Aquele que for contigo eu serei com ele, e o que for contra ti eu serei contra ele. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor também, meu Pai, é comigo nesta peleja. E os meus adversários, aqueles que me perseguem, o Senhor vai fazer eles serem envergonhados. Eu creio e tenho certeza em nome de Jesus. Deus, cura esta pessoa que está doente agora. Levanta essa pessoa desse leito em nome de Jesus. Deus, essa pessoa na cadeira de roda, faça ela levantar e caminhar em nome de Jesus, pelo poder de Cristo Jesus.
Deus, essa pessoa que está com um tumor no seu corpo, faça esse tumor desaparecer. Deus, essa pessoa que está com uma ferida no seu corpo, Pai, seja uma ferida cancerina, seja uma ferida de qualquer tipo de enfermidade, venha arrancar e venha, meu Deus, purificar essa carne agora, em nome de Jesus. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, esta pessoa que está chorando nos teus pés, esta pessoa que está te pedindo graça, Senhor, esta pessoa que está te pedindo força, pois tem enfrentado tanta luta, Deus, tem enfrentado tanto problema, Senhor, esta pessoa que está em meio ao desespero, Deus, vai ao encontro desta vida, ó Pai. Ajuda essa irmã, Senhor, que já não sabe o que fazer de tanto problemas enfrentado na vida. Ajuda, Deus, esse irmão, Senhor, que já tem pelejado, já tem batido em várias portas e não tem achado solução, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, honra a fé dos meus irmãos, ó Pai, que tem me pedido oração aqui no canal do Ministério da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Sim, Deus, é impossível falar o nome de todos, mas o Senhor conhece, e eu apresento o Senhor a cada um, aquele que precisa da providência do Senhor no seu lar, aquele que precisa da providência do Senhor na sua família, de libertação, de cura, de salvação, aquele que precisa, meu Deus, da vitória do Senhor, de uma porta aberta, de uma causa na justiça ganha, Temanasu de Candarabasúbia, aquele que precisa, meu Deus, de uma causa jurídica, meu Pai. Entra, Deus, com providência agora e faz o milagre acontecer. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, eu apresento estas vidas, ó Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Amém, Senhor. Meus amados, estou encerrando a live agora. Quero agradecer a compreensão de cada um dos meus irmãos. E quero dizer aos irmãos, muitas vezes na oração, quando eu estou orando aqui, irmãos, Deus me revela, irmãos, passando por lutas, problemas, e eu apresento na oração. Vocês viram que eu apresentei aqui irmãs enfrentando problemas, dificuldades, que já tem até chorado na presença do Senhor. É Deus me revelando e eu passando na oração, orando por essas pessoas, tá? Irmãos desesperado, irmão passando por dificuldade, irmão que já bateu em várias portas, é Deus me revelando e eu apresentando na oração. E enfim, tá bom? Deus abençoe. Sou o pastor Nilson de Carvalho, peço a sua oração e o seu jejum em meu favor, em favor do Ministério da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Se Deus permitir, glória a Deus, estarei junto aqui com vocês novamente nesta live, transmitindo novamente aqui do monte. Eu não vou prometer o dia, porque a gente está trabalhando agora, trabalho material mesmo, né, para manter o nosso corpo, que a Bíblia manda nós trabalhar dia e noite, para não ser pesado o nosso próximo, né? Quero ver o falso profeta, o filho do diabo, dizer que eu vivo de dia de igreja. Se eu for viver de dia de igreja, eu estava passando era fome, irmãos. Mas glórias a Deus, Deus me deu saúde, condição e emprego para trabalhar. Eu dou o dízimo mesmo. Eu dou o dízimo. Acha Satanás bom ou ruim, eu dou. É do Senhor e pronto, acabou. Agora você dá se não quiser. Dá se quiser. Isso é com você e Deus. Sei que todos um dia irão comparecer diante de Deus para prestar conta do que fizemos e deixamos de fazer. Tá bom? Então Deus abençoe, ore por mim, eu estarei orando por vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Brasil!